Se depois alguém tiver problema de acessar a gravação, me fala que eu salvo no YouTube, daí eu passo o link, né? Ninguém pode ficar sem acessar a aula, tá? Então já vou pôr para compartilhar aqui a nossa tela. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim, e você? Tudo jóia. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Nós tenhamos um excelente semestre com muito aprendizado. É isso aí, vamos lá. A gente depende de vocês participarem. O aprendizado é mais com vocês participando, né? Daí é legal a contribuição de vocês. Então, a nossa disciplina é processos logísticos, né? Então, a parte de logística, ela ficou bastante ativada agora na pandemia, né? Então, muitas empresas que conseguiram se envolver na parte de e-commerce, de delivery, se saíram bem, né? E aí, graças à logística, né? Então, graças a todo o processo logístico. Isso aí é uma área interessante para quem se interessar para se desenvolver, né? Essa área de logística, ela tem grandes oportunidades. A gente vai ver no decorrer das nossas aulas, né? O quanto ela atua e o quanto que envolve. Então, e tem muito aí, o crescimento da logística, vocês devem acompanhar aí toda essa parte de delivery, né? Então, quanto que a coisa vai? E aí a logística está toda envolvida, né? Tem alguém da turma que trabalha na área? Eu trabalho, professor. Eu trabalho É? na logística de correio e transportes e entrega de Legal. mercadoria. Legal, você vai contribuir e ajudar bastante a gente, então. Você vai trazer sua experiência aí para a gente, né? Legal. E aí mesmo, quem conhecer alguma coisa, vamos. O importante, eu sempre falo, né? É a participação de vocês na aula, que aí que a gente vai alimentando todo o conhecimento. Às vezes a dúvida de um é dúvida do outro, e aí a gente vai suprindo isso aí, né? E até também, se alguma coisa que eu não conseguir explicar, a gente vai atrás e traz na próxima aula, tudo, né? Então, legal a gente fazer desenvolver um curso aí bem interessante nessa linha, né? Então vamos em frente aí. Uma primeira coisa aí, não sei se todos estão no grupo do WhatsApp, né? Então eu criei normalmente eu crio grupo de WhatsApp para as disciplinas, que fica mais fácil a nossa comunicação do que por e-mail. Às vezes o e-mail demora para chegar, cai na caixa de spam, né? Então, quem não entrou ainda no grupo, esse aqui é o link, né? Se vocês quiserem anotar, depois entra no grupo, ou então, se tiver um QR Code, né? Então, o legal é todos vocês entrarem aí no grupo, tá? Fica muito mais fácil a comunicação da gente, tá? Para tudo que tiver. Porque como a gente está ainda no remoto, né? Então, quanto mais comunicação a gente tiver, é melhor, né? Vocês, não sei se já foi comentado com vocês, né? A faculdade está trabalhando para que a gente volte para o presencial, né? O que vai acontecer, a faculdade está estudando como que a gente vai voltar para o presencial. Então,
não são todas as turmas, todos os cursos que vão voltar para o presencial, né? Então, a gente vai estar, a faculdade, a ideia é que na próxima semana já se volte, já algumas aulas já comecem no presencial, tá? Então, aí vocês aguardem aí a comunicação da coordenação, que a gente vai ter algumas aulas na parte presencial e outras vão ficar no remoto, né? Oi, não entendi. Professor, eu levantei a mão porque tem uma aluna, Tamires, acho que tem alguém com o microfone aberto. Tem uma aluna, Tamires, ela está com dificuldade para ingressar na aula, prof. Ah, é? Ela mandou no grupo. Ela não tá no grupo Ela tá, foi no WhatsApp mesmo. Ó. Ela falou que o endereço do link que o senhor mandou tá dando inválido para ela. Será que ela tá entrando com celular, alguma coisa? Porque o ideal seria ela copiar o endereço, né? Não sei se ela está com computador ou ele está com celular, você sabe? Eu não sei, professor. Eu tô tentando falar com ela para ver se ela responde o grupo. Porque o legal é não ir direto do WhatsApp, né? Copiar o link e colocar na internet, né? No site da internet, no browser, né? Aí ele Sim. pega e entra, tá? Porque às vezes na hora que você vai clicar no celular, às vezes ele não pega, né? Sim, eu vou tentar ajudar ela, professor. Alguém entrou pelo link que eu mandei no grupo? Eu entrei, professor, pelo link. Eu também. Então está funcionando. Então, na verdade, não é. Tenta ver se ajuda ela, Lohan, por favor. Tá, eu estou tentando, mas se eu não conseguir, eu volto a interromper, professor. Tá bom. Opa, boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo bem. Professor, você vai dar todas as aulas ou é só essa aula de terça? Eu vou dar todas as aulas, como que é? É que, se não me engano, acho que vou ter 3 matérias, né, durante a semana. É o senhor que vai dar essas 3 matérias? Ou Quais disciplinas são? Eu vou dar algumas, né? Não sei quais disciplinas que são. Deixa eu dar uma olhada aqui. Processo logístico. Essa disciplina, essa vai ser. Aí tem metodologia científica e desenvolvimento de pessoas. Essa metodologia científica também. Desenvolvimento de pessoas, eu estou achando que vai ser a Flávia, tá? Ah, tá, ok. Tá. Na sexta-feira é a Flávia. A Flávia. Terça e quarta é o professor Marcos e na sexta é a Flávia. Lamento. Você vai ter que me aguentar 2 dias. Que pena, hein, professor? Você vai pagando os pecados lá e fazer o quê, né? Então, gente, a gente indo um pouco no plano de ensino, né? A gente sempre comenta no início das aulas para vocês darem uma olhada no plano de ensino que tem lá no AVA, né? Lá tem vários livros, aponta vários livros, né? E quem tem interesse, quem está já nos últimos anos, que tem interesse em utilizar esse tema para o TCC, né? A parte de logística, processo logístico. Então, lá no AVA tem indicação de vários livros que a gente coloca, vários livros que estão na biblioteca, né? E aqui a gente tem o que a gente vai seguir das unidades, né? Então,
a primeira unidade, que a gente até já vai começar hoje. A gente tem introdução de logística, né? Isso aqui é a parte do livro também, né? Que tem no AVA, na nossa disciplina, né? Integração de logística e subsistemas, logística e o valor do cliente, desafios logísticos. Essa a gente vai ver na unidade 1, né? Na unidade 2, a gente vai ver a parte de transporte, armazenar. Oi. Desculpa interromper, é que tem um aluno que me chamou aqui no WhatsApp, ele falou que ele não está conseguindo acessar o AVA. Eu tentei ajudar ele, mas eu não sei se eu consigo. Ele não consegue pelo link que eu passei no WhatsApp? Acredito que não, porque ele me mandou mensagem aqui. Você está no grupo no nosso grupo de WhatsApp? O grupo de hoje não, estou no grupo de ontem só. Ah, tá. Eu tenho um grupo de hoje também que eu vou mostrar aqui, né? Porque precisaria mandar o link para ele, tá? Eu vou mandar então o link para ele e falar para ele tentar acessar. Isso. Vamos se ajudando aí até a coisa caminhar. Então, depois a gente vai, na unidade 2, a gente vai ver a parte de transporte, armazenagem, movimentação, gestão de estoque, né? Então, quer dizer, se a gente tem ideia que a logística é só a parte de transporte, né? Vocês já estão vendo que não é, né? Tem a parte de armazenagem, tem a parte de movimentação de estoque, toda a parte de visualização do estoque, né? Então, faz parte da logística. A terceira unidade, a gente vai ver just in time, just in sequence, embalagem, unitilização, containerização, operador logístico, tecnologia da informática aplicada à logística, né? Quem já fez a disciplina de sistema de informação gerencial, a gente já viu um pouco da tecnologia da informação aplicada à logística, cadeia de suprimentos, né? Mas aqui a gente vai ver com mais detalhes, né? E a quarta vai o planejamento logístico, planejamento nível de serviço logístico, mediação de desempenho, custos logísticos. Então, são diversas informações que a gente vai estar estudando. E para o administrador, né, essa área de logística ela é importantíssima, porque envolve todas as áreas da empresa. Então, o conhecimento que vocês precisam ter da área de logística acaba sendo bastante interessante para quando for exercer a parte da administração, né? Quando vocês forem exercer administrar a empresa e tudo mais, a logística está totalmente integrada na administração, tá? Então, aqui é a parte completa que a gente vai estar atuando, né? Acho que a Tamires entrou, hein? A Tamires entrou, né, Lohan? Ela falou que estava aguardando em lobby para ser aceita. Agora eu já liberei. Noite, professor. Então, Oi? Sim, eu consegui entrar. Legal, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Então, pessoal, relembrando, né, na nossa metodologia, a gente tem a pré-aula, a aula e a pós-aula. Na pré-aula é importante que vocês deem uma olhadinha na pré-aula antes da aula. Com certeza vai trazer informação para que vocês se envolvam melhor com a aula, né? Na pós-aula, vocês vão ter os exercícios para fazer, para reforçar todo o aprendizado, né? Então, não deixem acumular, né? A gente fala em todos os semestres, não deixem acumular atividade, vão fazendo junto com a aula, que isso aí reforça o aprendizado. Aí vocês vão ver que lá na frente, quando chega próximo da prova, não precisa nem estudar, porque vocês já estão sabendo do assunto, né? Então, não deixe acumular.
semestre passado teve aluno que reprovou por não fazer a atividade, né? A atividade do AVA. Então, não deixem de fazer. São 6 questões por semana, né? Deem uma olhada nas questões, façam as questões, vão acompanhando conforme o andar do curso, que aí vocês levam a disciplina tranquilo, não deixe acumular, tá? O que nós vamos fazer, né? Já comecei o semestre passado e ficou bem legal, né? A gente, para não sobrecarregar vocês com muita atividade em casa, porque você já tem o AVA e tudo mais, então a atividade do professor, que a gente tem uma pontuação, né? A gente faz em sala, né? Então, não é nada complicado, faz em sala, você já entrega através de um link, né, que eu disponibilizo no final da aula, vocês fazem a atividade e aí já não fica com essa sobrecarga de mais uma atividade do professor, tá? Então, a gente vai ter uma atividade para entregar hoje, uma semana que vem, outra no dia 38 e outra no dia 14/9, né, que vai cumprir as atividades do professor do primeiro bimestre, né? Cada entrega 250 pontos, né? Então, aí no final a gente explica aí como que vai ser a atividade, tá? Bom, então a gente vai começar com introdução à logística, né? Claro, a gente precisa estar sabendo o que realmente é logística, tá? Então, alguém quer contribuir com a gente, falar o que é logística? Que informação que vocês têm sobre logística? O que vocês acham que é logística? Posso falar? Pode, claro. Posso falar? Se estiver errado, ninguém dá risada, hein? Não, aqui ninguém... Aqui ninguém... Nós estamos aqui... A hora de aprender é aqui, né? Se organizar, né? Em poucas palavras, se organizar para fazer uma entrega correta, mais ou menos isso? Sim, entrega faz parte da logística, né? Professor, mas se organizar também dentro da empresa, tudo. Certo. Isso, Oi. Eu ia comentar que é um método que a gente escolhe, né, para o caminho que o produto percorreu até chegar no cliente também, não é? Isso, a rota também faz parte da logística, a entrega, né, o transporte faz parte da logística também, né? Posso falar? Pode falar. É a Bárbara. Isso, boa noite. Eu defino como um processo de planejamento, né? Porque Sim. através do processo de planejamento a gente faz o controle de fluxo, armazenamento, etc. Isso. Então eu defino como um processo de planejamento. Certo. Também faz parte da logística, tá? Professor, Oi. ele tem aquele processo lá do PEPS, que é primeira a chegar, se não me engano, primeira a chegar e primeira a sair. É isso aí. É certíssimo. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, essa aí é a parte da armazenagem, né? Também faz parte da logística. Né? Tem outro que é o primeiro que entra, o último que sai também. Dependendo do negócio, do produto, né? Também tem isso, né? Agora, a gente vai ver, né? A gente vai acompanhar esse lado, né? Mas os produtos que são perecíveis, né? Aqueles que têm data de validade, eles têm que ser nessa linha, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, porque se ele entra, ele é perecível e ele fica no final do estoque, vai vencer o prazo de validade dele, né? Então, por isso que usa essa metodologia, o primeiro que entra no estoque é o primeiro que sai, né? A gente vai chegar a ver isso também quando a gente estiver falando de estoque, né?
Legal, foi um monte de contribuição, né? Então, o que a gente tem na logística, né? Então, é muito daquilo que vocês falaram, né? Tem o estoque, né? Tem a movimentação de armazenagem, a empresa precisa de informação para poder trabalhar com a logística, né? Então, muitas vezes a gente acha que a logística é só transporte, né? Mas não é só isso, né? É planejamento, a estratégia. Então, para quê? Para que você consiga efetivamente trabalhar com o seu produto e ter o produto entregue no cliente, né? Então, precisa um controle de estoque, um controle de movimentação, um planejamento de controle, movimentação e armazenagem, né? Porque se você não tiver uma boa armazenagem, você pode danificar o produto, você precisa ter informação para tomar decisão, né? E aí essa informação ela vai para todas as áreas da empresa, ela precisa de ter planejamento. Então, vocês devem comprar pela internet, né? E aí vocês veem as empresas de e-commerce que elas dão a data de entrega e, se não der a data de entrega, se não atender aquela data de entrega, vai deixar o cliente descontente, né? Então, quando você fecha ali, vai entregar em 5 dias úteis, quer dizer, cada carro do correio que para na frente da sua casa, você já acha que é seu produto, né? Então, mas o pessoal falou 5 dias úteis. Agora, se passou disso, né? Aí você já começa a ficar descontente. Então, as empresas precisam ter planejamento para saber que vai entregar no momento certo, tá? E estratégia, né? Precisa ter todo um lado de estratégia para fazer todo esse jogo de transporte e atendimento do cliente e tudo mais. Então, a logística é bem tudo o que vocês falaram aí, que é os exemplos que vocês deram. Então, não é só só transporte, né? Só trabalhar com caminhões, mas tem todo um lado envolvido, tá? Então, é aquilo que eu comentei, que é uma área bastante interessante para se trabalhar. Quem tiver interesse em se aperfeiçoar, se especializar nessa área, mesmo planejamento, tem diversas áreas dentro do planejamento da logística para se trabalhar, né? Trabalha associado com a área comercial, trabalha associado com a área de produção, porque tem que estar tudo casado, né? Então, a partir do momento que é vendido um produto, tem todo um planejamento para ver se tem estoque, se precisa comprar material. Então, a área de planejamento atua bastante nesse ponto, tá? Então, quem tem vontade, é uma área bastante interessante para se desenvolver, tá? Então, a primeira coisa que a gente começa a ver, né? A logística, ela teve início nas guerras e os exércitos, eles utilizavam ideias de logística, planejamento de logística, para movimentar os soldados e os armamentos, né? Então, já na época das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, que teve o início, o planejamento da logística, né? Então, esse conhecimento militar, ele serviu para que pudesse ser utilizado nas empresas, né? Então, todo esse conhecimento que o exército utilizava nas guerras, transporte de soldados e armamentos, e através de uma melhoria dos processos, foi trazido essa ideia de logística para as empresas, né? Para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, tá? Então, mas a parte de logística teve início lá nas guerras, né? Se a gente for fazer um paralelo com o que existia, a preocupação das empresas, né?
sempre teve a linha de a necessidade de atender as necessidades e os anseios dos consumidores. Então, as empresas sempre tiveram preocupadas, né, de atender os consumidores. Então, quer dizer, aquilo, a gente sempre ouve falar, né, que o consumidor é que é nosso patrão, né? Então, as empresas sempre tiveram essa ideia, né? Então, teve um período que a qualidade do produto é que era o que chamava atenção, né? Então, você não tinha uma preocupação tão grande com prazo de entrega, com tempo que fosse atender o cliente, mas o importante era a qualidade no produto. Então, mesmo que demore um certo tempo, mas a qualidade estando boa, o cliente estava satisfeito, né? Aí, as organizações, elas não tinham muita preocupação, era apenas atender às especificações técnicas do produto comercializado. Então, pessoal que conviveu no período mais antigo, né? A gente tinha que ficar esperando. Você vai comprar um computador? O computador é bom, mas ele vai demorar 3 meses para chegar, né? A gente trabalhava em algumas empresas multinacionais que compravam o computador que vinha de fora, né? Que vinha de outros países. O computador vai chegar, vai demorar 3 meses para chegar. Então, hoje, a gente já não tem mais essa paciência para esperar tanto tempo, né? Então, o lado da rapidez começou a ficar envolvido no nosso dia a dia também, tá? Então, após o período da preocupação com a qualidade, né, surgiu o período do meio ambiente e da responsabilidade social, né? E aí a ideia é, bom, o produto ele atende o lado do meio ambiente, o produto é sustentável, né? Então foi o segundo foco ligado ao produto, né? E a qualidade no atendimento ela continuava, né? Continuava importante, mas começou-se a se preocupar com os serviços intangíveis vinculados ao produto, né? Então, o que são os serviços intangíveis? De repente, você compra uma cortina para sua casa, né? A empresa oferece a instalação, né? Você compra uma máquina de lavar, a empresa oferece a instalação. Acaba sendo um negócio trabalhoso para você fazer e a empresa oferece determinados benefícios, né? Que são esses serviços intangíveis, né? Que muitas vezes você não tem nem como medir a satisfação do cliente. Você sabe que chega lá, vai te dar um benefício de uma instalação, e aí você já deixa o seu cliente contente, tá? E a globalização, né? O que ela começou a fazer? Ela teve uma realidade muito forte que a gente acabou não tendo fronteiras, né? Então, a gente começou a poder comprar produtos de qualquer lugar, né? Então, você pode adquirir um produto em qualquer parte do planeta, né? Então, quer dizer, eu quero comprar um produto da China, eu olho na internet, eu vou comprar, faço todo o seu trâmite e trago esse produto, né? Então, que ele comenta, né? Que ele possibilita uma maior variedade de opções de escolha, porque a gente pode ir comprar de qualquer lugar do planeta, né? Então, a globalização é que trouxe isso, né? Então, a gente até acompanha por esse desenho aqui todas as empresas que são partidárias ou que estão localizadas em cada lugar do planeta, né? Então, tem vários que são aqui que a gente
tem aqui no Brasil, e você quer comprar um determinado produto, você pode comprar do lugar de origem dele, tá? Então, a comercialização global, ela trouxe aí novos países como fontes de fortes fornecedores, né? Então, não ficava mais naquela linha só fornecedores locais, né? E a gente pôde buscar o produto onde que a gente queria, né? E muitas vezes, mesmo tendo diferença de câmbio, acabava você comprando por preços mais baixos e a qualidade também, porque você vai trazer um produto importado, né? E tudo isso, né? E aí, além de tudo isso, de você poder absorver, comprar produto de qualquer outro local, né? Os produtos começaram a ter o tempo de vida mais estreito, né? Por quê? Cada vez mais o cliente começou a exigir novas tecnologias, né? Então a gente vê experiência aí com a parte de celular, né? Duvido que alguém tenha um celular há mais de 5 anos, né? A gente começa, não, esse aqui é mais, esse aqui tem nova tecnologia, ele consegue fazer, daqui a pouco a gente já vai estar procurando um celular que já faz pão de queijo e tudo mais, né? Mas a gente está sempre trocando para quê? Para incorporar novas tecnologias. Isso é o que ele comenta com a gente aqui, que é o ciclo de vida do produto cada vez menor. E aí tem uma necessidade de compra, tem uma necessidade de movimentação de produto, tá? Então, aí que surge a obrigação das organizações de se adaptarem às necessidades. O que é? Buscar técnica de gestão para o melhor aproveitamento dos recursos, atendendo principalmente às duas variáveis, redução de custo e um melhor atendimento aos clientes. Quer dizer, as empresas começaram a ter que investir em novas tecnologias, em inovação na área de produção, para poder ter redução de custo do produto, quer dizer, você troca um determinado componente para um outro que mais barato, que aí você vai ter uma redução de custo de produção, você vai inserir nova tecnologia e você vai estar atendendo melhor os seus clientes. Então, a diferenciação de produtos, a criação de produtos novos também é uma realidade que vem acontecendo nos últimos anos, né? Então, vocês podem ver que qualquer equipamento eletrodoméstico, mesmo computadores, celulares, o período de vida que a gente utiliza, ele é muito mais curto, né? As pessoas estão cada vez mais trocando de produtos, né? Isso aqui é tudo preparando para quê? Para mostrar que a logística cada vez mais está no dia a dia das pessoas, né? Então, aí o que ele comenta com a gente, né? Dentro dessa dinâmica, surge fortemente a valorização do conceito de logística como um fator de impulsionar toda a mudança da empresa. Então, quer dizer, a logística vai impulsionar para a empresa comprar novos produtos, e aí, quanto mais você produz, quanto mais você muda sua forma de desenvolver o seu produto, nova matéria-prima, e aí você tem que movimentar todo o lado de fornecedores, aí que entra a logística para estudar como que vai transportar, como que vai armazenar, como que vai atender o cliente, né? E, além disso, né, todo esse lado do mundo empresarial, ele tem todo esse fator de vida ou morte em busca de melhor resultado. Então, a logística ganha espaço em todo o mundo e vai agregando valor às organizações. Quer dizer, quanto mais
as organizações se movimentam, mais elas precisam de um planejamento, de uma forma diferente de ser da logística. Tá? Então, a logística está com toda essa modernização, a logística foi que teve o crescimento. E aquilo que eu comentei com vocês no início, né? No nosso lado aí da pandemia, que já está 1 ano e meio aí, as empresas que estavam preparadas para esse lado de logística, as empresas não sentiram nada, né? Então, Magazine Luiza é um, né, que cresceu assustadoramente, porque a empresa já estava preparada para o e-commerce, e aí envolvido o lado da logística, né? Então já estava preparada. E aí começou a surgir novas necessidades, a empresa cresceu, o valor das ações cresceu bastante, professor, também, né? Então, esse é um ponto que foi apoiado, né? Em contrapartida, muitas empresas, muitos comércios que não estavam preocupados com esse lado do e-commerce, com esse lado do delivery, muitos tiveram que fechar as portas, né? Então, dá para a gente ver a importância da logística nesse lado, né? Então, a gente vê que as empresas de... E aí a gente inclui também o lado do Uber, que acaba parte de transporte, que tem toda uma logística envolvida, o iFood, que também toda essa entrega de produtos, né? O próprio Mercado Livre, que se vocês olharem por onde vocês andam, vocês já começam a ver caminhões escrito Mercado Livre, né? O Mercado Livre começou há meia dúzia de anos, era apenas um site, um pequeno site para venda de produtos. Quem não tinha e-commerce utilizava o Mercado Livre, pagava uma taxa para vender e tudo mais, e hoje está uma potência. Tudo por causa da logística, porque se essas empresas não tiverem uma facilidade para entrega, não tiverem uma facilidade para estoque, né? Não tiver uma facilidade para movimentação dos produtos, ela não sobrevive, porque o cliente é mais exigente. A gente compra, a gente quer que entregue no outro dia, né? Você já pagou, então você está ansioso para receber o produto. E aí a logística precisa trabalhar para ter esse envolvimento tudo nesse lado, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim. Uma pausa para tomar água. A gente também, muitas coisas acontecem na vida da gente, né, no dia a dia da gente, sem a gente saber que está se preocupando com o envolvimento de logística, né? Então a gente tem a logística no nosso dia a dia, né? A gente faz uma guarda de produtos, né, no armário, né? Sempre naquela linha a gente coloca na frente, né, aquele produto que vai vencer primeiro, né? Aquele que tem que tem o prazo de validade, a gente coloca na frente para poder consumi-lo antes, né? Se a gente põe lá no fundo, a gente pode perder aquele produto pelo prazo, né, de validade, né? Então a gente usa a parte da logística em casa, né? Aí vocês vão falar, eu não me preocupo com isso, não. Validade eu não esquento a cabeça, né? Mas esse é um ponto que a gente deveria fazer, né? Ou muitas pessoas fazem, né? Em viagem, né? O que a gente faz em viagem? A gente estuda um caminho que a gente vai seguir, né? E esse é um planejamento de rota do transporte das empresas, né? Quer dizer, qual que é a melhor rota? Será que eu pego um caminho que não vai pagar pedágio, né? Eu vou lá por Litoral Norte, eu posso ir pela Imigrantes, vou pagar R$30 de pedágio, mas se eu for lá por Mogi Bertioga,
lá eu pago R$3, né? Será? Então a gente começa a fazer esses lados de estudo de rota, né? E aí as empresas também fazem isso, né? Para baratear o transporte, tá? Nas compras do mês, né? O que a gente faz? A gente não compra tudo o que tem vontade, né? Na verdade, a gente teria, mesmo que você vai no supermercado, você quer comprar, você vê tanta coisa lá, mas o que a gente faz? A gente faz um planejamento, faz uma lista, para quê? Para ver aquilo que a gente vai pagar, né? Porque se for pela vontade mesmo, a gente compraria um monte de coisa cara, né? E deixa para lá o pagamento, mas não é assim que a gente faz. Então, esses são 3 exemplos, né, de atividades do nosso dia a dia que a gente usa a parte da logística, né, de armazenamento, rota e também a parte de compra, né. As empresas, elas não ficam comprando produtos para deixar em estoque, né. Vocês já ouviram falar em alguma das disciplinas que o estoque na empresa ele é dinheiro parado, né? Então a melhor coisa que a empresa pode fazer, o que é? É comprar o produto na hora dele ser usado para produção. Então não compensa você comprar um monte de coisa e deixar parado. Você está descapitalizando sua empresa. Então é a mesma linha daquilo que a gente faz na nossa compra em casa, né? A gente não compra não vou fazer uma compra para um ano, né? Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente vai no mercado toda semana, compra aquilo que vai consumir na semana, né? No passado, as pessoas faziam compras por mês, não sei o quê, né? Por causa da inflação. Hoje, como os preços, a inflação ainda está mais ou menos controlada, a gente vai no mercado e compra coisas para a semana. Por quê? Para não ficar descapitalizando. Se a gente comprar um monte de coisa, mesmo que seja no cartão, a gente vai ter que pagar e pode ser que falte dinheiro para outras coisas. Então, as empresas fazem isso também. E isso está ligado o gerenciamento de compras também está ligado à logística, tá? Na parte empresarial, né, a logística ela é presente nas atividades já há um monte de tempo, né, lá da história, né? A importância, né, da logística, ela cresceu com a globalização, teve uma evolução com a globalização, né? Ela foi desenvolvida principalmente na década de 1980 nos países desenvolvidos e na década de 1990 nos países em desenvolvimento, né? Então, muitas vezes com a desregulamentação das economias nacionais, né? Então, o Brasil tinha, num passado, um lado de regulamentação de produtos, de comprar produtos importados e tudo mais. Então, a gente tinha algumas barreiras de negociação, barreiras econômicas, né? Então, com a quebra dessas barreiras, aí começou, até evoluiu mais o lado da logística no Brasil, né? Que está aí na década de 1990, tá? Então, aqui embaixo a gente tem uma visão, né, daquilo que a gente tem a logística, a gente tem aqui a indústria, tem o consumidor, né? Depois do consumidor, a gente tem o lado de ecologia, né, que eles chamam de ecoponto, que é o descarte de determinados produtos que pode ser para reciclagem, né? E aí a gente tem a parte da manufatura reversa, que aqui tem a parte da triagem, aqui é a parte da manufatura reversa, né, que vai fazer o aproveitamento dos produtos descartáveis, né? Aí a gente tem a parte do resíduo, tem a parte de reciclagem e muitas vezes volta para a indústria de determinado ponto. Então, é aquilo que a gente comentou da preocupação com o meio ambiente que
também trouxe para a logística uma movimentação, né? Então, essa parte de meio ambiente também tem o envolvimento da logística, né? Então, aqui tem todos os exemplos de equipamentos eletrônicos, né? Hoje a gente tem um lado de reaproveitamento dos componentes eletrônicos ou dos produtos eletrônicos grande, né? Então, é isso que é chamado de logística reversa, tá? Então, a logística ela é considerada um elemento fundamental na estratégia das empresas. Então, a empresa que tem uma boa estratégia de logística, com certeza, ela tem uma grande possibilidade de sair na frente dos concorrentes, tá? Então, agora a gente teria esse vídeo, pessoal, mas ele não está saindo o som. Então, eu vou deixar lá depois eu ponho o link para vocês no AVA e aí vocês assistem esse lado da evolução da logística, né? Vamos só fazer um teste, vamos ver se... Não, né? Não, tá sem áudio. Então eu vou deixar para vocês, eu já postei lá no AVA, né? Então depois vocês dão uma olhada no link, nesse link ele dá todo um histórico melhor como que a logística evoluiu, tá? Faz parte de um entendimento também, a parte da evolução, tá? Bom, aqui tem mais uma definição mais acadêmica, né, da logística, né? Então, o que ela é? É um processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, né? Bem como informações relativas a eles, né? Desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Quer dizer, então, envolve, né, tudo o que a gente tem, né? Matérias-primas, né? Quer dizer, a gente precisa ter a matéria-prima no momento exato que vai ser produzido, né? Produtos semi-acabados, materiais semi-acabados, é muito dentro da empresa, da indústria, né? Quer dizer, você tem vários roteiros de produção dentro da fábrica, então uma parte da fábrica faz um determinado produto, o outro faz outro produto, outro componente que vai juntar, é o que eles chamam de materiais semi-acabados, né? E depois a gente tem o produto acabado, e esse é o que interessa para o cliente. O cliente não quer saber se você teve problema na entrega de matéria-prima, se você teve problema na produção, ele quer saber o produto dele que ele vai consumir, né? Então, mas o gestor de logística, ele tem todo esse lado de saber, de ter o controle, de ter prazos, de ter qualidade das matérias-primas, como que está os produtos, os materiais semi-acabados que ou são comprados para inserir na produção, ou são produzidos na própria indústria, né? Mas para o cliente, o que interessa mesmo é o produto acabado, né? O cliente final, né? Então, essa é uma definição interessante, né? E ela quem trabalha define isso, né? É esse conselho de supply chain, né? De cadeia de suprimentos, de gerenciamento de gerentes, né? Então esse conselho é que tem essa definição sobre logística, tá? Então, alguns autores, né? E aí tem esse autor que é o Bowersox, né?
eles dizem que a logística de uma empresa é um esforço integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente pelo menor custo total possível, né? Então, quer dizer, essa linha de criar valor para o cliente é aquilo, né? Você ter a entrega do produto na hora que o cliente quer, com qualidade boa, que a gente hoje a gente vê muitos alimentos que a gente adquire, vem bem embalado, vem numa sacolinha, né? Então, quer dizer, tudo isso muitas vezes vem numa temperatura interessante, né? Por quê? Porque está criando valor, né? Vai deixar o quê? Vai deixar o cliente satisfeito, né? Como essa moça aqui está contente com receber o produto dela no prazo, com qualidade, sem estar danificado, né? Aquilo que ela pediu, muitas vezes a pessoa fica não fica contente com a empresa porque chega alguma coisa que ela não pediu, né? Às vezes alguma coisa é interessante, né? Você pediu uma pizza de mussarela e veio uma pizza de camarão, né? Aí você não vai reclamar, né? Agora, se foi o contrário, né? Você pediu uma pizza de camarão e veio uma pizza de mussarela, aí você já vai ficar irritado, né? Então, mas o lado da logística instantinho só, pessoal. Desculpa, pessoal. Então, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom, desculpa. Então, a logística, ela é a preocupação dela, né? É para satisfazer a necessidade do cliente, para facilitar as operações relativas à produção e marketing, tá? Relevantes à produção e marketing. Então, a partir do momento que a empresa, a área de produção, a área de marketing, vende um produto para o cliente, né? Ele vai querer, vai procurar atender aquela necessidade, né? Então, esse ponto é bastante importante para que você tenha a satisfação do cliente, né? Então esse é um lado bastante interessante, tá? Então a logística trabalha para satisfazer as necessidades do cliente e trabalha alinhada com a produção e com o marketing, porque marketing faz a venda, oferece determinadas vantagens para o cliente e a logística tem que estar toda alinhada para entregar esse ponto para o cliente também, tá? Bom, aí lá no nosso livro, né, tem uma pergunta, né? Mas será que acrescentar valor ao cliente não é conflitante com a redução do custo, né? O que vocês acham disso? A gente está dando vantagens para o cliente, em contrapartida, a gente precisa reduzir custo, né?
Depende do que está acrescentando, né? De quanto isso custa. Esse é interessante isso, né? Como que vai trabalhar, né? Então a gente tem essa preocupação, né? De ter, bom, vou agregar valor ao cliente, mas também eu preciso ficar de olho para o lado do custo, né? Um tempo atrás eu trabalhei na empresa chamada da Sal Cisne, né? O sal ele é um produto bastante barato, né? E o frete dele que é muito caro, né? Então muitas vezes, vamos dizer, chegava no cliente por algum problema de transporte um pacote com 10 sacos de sal danificado, né? E o cliente queria devolver, né? Um ou outro rasgado, né? E o cliente queria devolver. Então, o que a empresa fazia? Ela falava para o próprio cliente descartar, né? E mandava um pacote novo. Então, ficava muito mais barato você não ter de volta aquele saco que rasgou, que estava, porque você ia ter que pagar um frete de volta, né? Então ficava muito mais barato você mandar um produto novo, você vai deixar o cliente satisfeito e você não vai aumentar muito o custo para a empresa, né? Então a empresa fazia muito isso, né? Então, não, tá bom, rasgou um ou dois saquinhos, porque ele ia num pacote com 10, né? Um saquinho lá tinha rasgado, depois você tinha que devolver todos, né? Porque fazia parte da venda do pacote fechado de 10, né? Então, ficava muito mais barato jogar os outros 9 fora no atacadão lá do que trazer de volta pelo custo do frete, né? Então, esse lado da redução de custo e deixar o cliente satisfeito, isso é um lado bastante trabalhoso para a logística, né? E a toda hora o gestor de logística ele vai sofrer isso, né? Ou, bom, eu preciso agregar esse valor para o cliente, mas como que eu faço isso para não onerar meus custos, né? Então, toda a área tem esse contraponto, né? E na logística é isso, né? Alguns autores, né? Eles comentam, né, que a logística envolve operações internas e também tem os parceiros de negócios na cadeia de suprimentos, né? Quer dizer, internamente a empresa ela tem o lado de controle de estoque, armazenagem, envolvimento com a produção, envolvimento com a área comercial, mas também ela tem os parceiros que vão fazer parte de toda essa logística, ou de toda a cadeia, né? Aquilo que é externo à empresa é chamada cadeia de suprimentos, né? Então, os autores complementam ainda, né? Que é justo dizer que qualquer definição precisará envolver o gerenciamento de inventário, seja ele na forma física, que são materiais e pessoas, ou de informações. Quer dizer, você na sua empresa, você faz o gerenciamento de inventário, o gerenciamento do seu estoque, né? Mas essa informação, aquilo que o seu estoque está sendo controlado, você precisa compartilhar com seus parceiros de negócios, né? Então, vamos supor, você tem um lado com... Eu trabalhei num outro período, numa empresa que trabalhava com autopeças, né? E ela fornecia autopeças para Ford, para Volkswagen, né? Então a Ford e a Volkswagen
eles davam um parecer deles de produção de automóveis por mês. Então, olha, a gente vai produzir 20 mil carros por mês. E aí, a empresa que eu trabalhava, ela tinha todo um lado de saber quantas peças ia para a Volkswagen, ia para a Ford, né? E se em alguma necessidade, porque agora a Ford e a Volkswagen ia produzir 20 carros, porque eles iam vender 20 mil carros, né? Então, eles tinham a produção deles alinhada com a vendas. Se num determinado momento eles tivessem uma sinalização da área de vendas que não iria vender os 20 mil carros, então eles internamente já se acertavam que não ia produzir 20 mil, mas ia produzir 15 mil, e já avisavam os parceiros de negócio da cadeia de suprimentos, para quê? Para que os parceiros não enviasse 20 mil peças, mas enviasse só 15 mil peças. E aí, essa era uma comunicação que iria para toda a cadeia. Então, para a empresa que produzia pneu, Goodyear, Michelin, Firestone, eles recebiam a mesma informação. Então, isso é o que se trabalha, né, na cadeia de suprimentos, né, que envolve a área de logística interna e também todos os parceiros de negócio, que são as empresas que estão envolvidas em todo o processo de logística, né? Então, esse é o lado que precisa se trabalhar bastante. Para quê? Porque imagine se em um determinado momento a empresa reduziu a produção dela, essas empresas automotivas reduzem a produção e não avisa os parceiros vão estar trabalhando para produzir. E aí, quando chega em cima da hora, fala, não era mais 20 mil peças, agora é 15 mil peças, né? Então, esse lado e a parte da tecnologia, ela atua muito, muito forte nisso, né? Porque a partir do momento que se muda um plano de vendas de uma determinada empresa, internamente já acerta todo o lado da produção e a partir daí já dispara para todos os parceiros de negócio da cadeia de suprimentos, para que todos estejam trabalhando com a mesma informação. Então, esse lado de cooperação é bastante importante na cadeia de suprimentos. Isso funciona muito bem, né, com as empresas, tá? É um lado bastante interessante, e é a partir daí que as empresas ganham dinheiro, porque elas começam a ser competitivas, elas não têm armazenagem de produtos de sobra, elas compram aquilo que realmente elas precisam, aí vai até para as empresas que são ponta da produção, né, e até a empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de autopeças, até o ferro que eles iam comprar para produzir a peça também, o fornecedor da empresa que eu trabalhava também era avisado, olha, não vamos mais comprar ferro para fazer 20 mil peças, vamos comprar ferro para fazer 15 mil, e aí essa empresa que fornecia ferro também era avisada. Então, a cadeia inteira fica sabendo, né? E em contrapartida também, se for visualizado um aumento das vendas, aí a empresa já tem o lado do aumento de produção e ela já dispara para todas as empresas da cadeia que vai ter um aumento. Então, todas as empresas da cadeia se preparam para comprar, para produzir, para atender essa demanda. Então, a cadeia de suprimentos funciona muito bem nas empresas, né? E, claro, é um lado que é bastante trabalhado, é um lado de confiabilidade, de parceria, de compartilhamento de informação. Para quê? Para que todas as empresas que pertencem à cadeia de suprimentos tenham lucratividade, né? Então, vocês estão vendo quantas áreas que é possível trabalhar na parte de logística, né? Para cada uma dessas que a gente vem comentando, né, precisa de pessoas, precisa de pessoas que tenham uma certa competência, né? E aí
é interessante vocês ficarem atentos aí para essas oportunidades de carreiras, né? Então, a cadeia de suprimentos, né, é um conjunto de todos os processos de negócios e organização, associados desde o fornecedor até o consumidor final, referente a um bem de consumo ou serviço. As atividades de logísticas existentes entre esses processos são consideradas as cadeias de logística, né? Então, quer dizer, você tem a cadeia de suprimentos, que é o todo. A cadeia de logística é cada atividade que está envolvida dentro de cada empresa, né? E tem como princípio minimizar os custos de produção, inventário, transporte, satisfazendo os requerimentos do nível de serviço. Então, aqui a gente repete, né, a cadeia de suprimentos. A gente tem fabricante de embalagem, fabricante de produto, o varejista, né, que são supermercados, aí tem o cliente, depois o cliente descarta as embalagens, ele vai para recolhimento de material reciclável, vai para uma armazenagem, uma seleção, e aí volta para a indústria, que pode ser alguma coisa reciclável. Então, estão vendo que existe todo um ciclo de reaproveitamento, principalmente da parte de embalagens, né? Então, aqui acaba sendo uma logística reversa, e aí a preocupação com o meio ambiente, que também a logística faz esse papel, tá? Uma outra visão da logística, né? Que a gente tem aqui o lado dos fornecedores, diversos transportes, né? Trem, avião, caminhão ou navio. Então, todo esse é o lado de transporte. Os produtores, quem produz, né? Depois que produz, também tem o lado dos transportes, né? Que também, a partir do momento que produziu, também tem que ser transportado. Armazenagem, tem o lado de armazenagem. Também, depois da armazenagem, você tem outro transporte, né? Então, muitas empresas desse lado da armazenagem, né? A gente chama de centro de distribuição. Então, tem muitas empresas que tem um único local de armazenagem. Então, a gente pega esses pequenos mercados ou pequenas lojas, né? Como você pega Casas Bahia, Ponto Frio, eles não têm um estoque, eles mantêm um estoque pequeno na loja, né? O estoque grande está no centro de distribuição. Então, a partir do momento que você faz uma compra, né, que é feita uma compra na loja, vai um comunicado para o centro de distribuição que transporta transporta diretamente para o consumidor, né? Em todos esses pontos da logística, né, a gente tem custos envolvidos, né? Então, no fornecedor tem custo do material, tem tempo da produção, tem capacidade da produção. Então, isso aqui precisa ser estudado, precisa ser planejado para cada etapa, né? Na parte do transporte, tem o custo de transporte, o tempo de trânsito e opções disponíveis. Na produção, custo de manufatura, tempo de produção, capacidade de produção. Então, quando para o consumidor final aqui, para que seja dado um prazo para esse consumidor final, né, tem que ser somado todos esses tempos aqui, né? Vamos supor que o consumidor vai comprar um automóvel, né? O automóvel que ele comprou não está produzido ainda, né? Então, ele tem que começar, vai o pedido para esses produtores, para a indústria automobilística, né? Muito provavelmente a indústria automobilística não tem o material para produzir. O que ela tem que fazer? Tem que mandar um comunicado para os fornecedores. Muitas vezes o fornecedor não tem o estoque do produto, ele tem que comprar de alguém que vai fornecer alguma coisa para ele. Então, todo esse tempo aqui, né, de cada uma das etapas, o tempo
tem que ser muito bem calculado, e cada um da cadeia, né, cada empresa da cadeia tem que cumprir aquilo que foi definido. Olha, esse fornecedor fala assim, olha, eu vou precisar de 5 dias, mas isso já foi feito baseado num histórico e tudo mais. Então, para cada um desses daqui, olha, se eu for transportar de caminhão, leva 2 dias, né? Quando chega aqui, eu preciso de 2 dias para produzir. Quando chega para transportar para o centro de distribuição, eu preciso de mais 1 dia. Então, todos esses tempos aqui têm que ser contabilizados para que, para o consumidor final, eles tenham o prazo correto. E ninguém da cadeia, nenhuma empresa da cadeia, pode falhar, porque se tiver uma falha, o que vai acontecer? Vai furar o prazo de entrega e você não vai ter o seu cliente satisfeito, tá? Então, a cadeia de suprimentos precisa funcionar como um relógio, né? Qualquer anomalia precisa ser comunicado e as empresas têm todo esse lado de comunicação, né? Então, é um ponto bastante interessante esse lado da cadeia de suprimentos. E importante, né? Importante para que a coisa corra bem e que tenha o cliente satisfeito, né? Aqui agora a gente começa a dar uma olhada qual que é a importância da logística dentro das organizações, né? Então fica evidente a importância da logística. Ela tem 3 aspectos para resumir a sua importância, né? Primeiro, uma vantagem competitiva, né? Então, se você tem uma logística muito bem estruturada, se você tem a logística com todos os controles bem definidos, que você sabe bem o que está acontecendo, você tem uma vantagem competitiva perante a concorrência, né? Que você consegue cumprir prazos, você consegue produto com qualidade, você consegue entregar aquilo que o cliente está pedindo, né? Então, você tem uma vantagem competitiva. Então, essa é um ponto importante para você, né? Então, imagine alguma empresa que não tem a logística bem controlada, não tem os controles na palma da mão, né? O que vai acontecer? Você vai lá e compra, a pessoa fala assim, vai entregar em 10 dias, né? Tá bom, você fica, aí chega lá, não entrega em 10 dias, você vai ficar cobrando, né? Então, sabe quando você vai comprar novamente dessa empresa? Nunca mais, né? Então, você ter uma logística bem estruturada é uma vantagem competitiva, né? O segundo ponto é uma redução de custos, porque você não tem desperdício, né? Se você tiver uma logística controlada, você controla os estoques, você controla as compras, você tem organizado o seu frete, os caminhões, quando chegam na fábrica, não ficam parados, porque o produto já está pronto, já vai ser despachado para o cliente. Então, você tem redução de custo, né? Você não tem custos extras, né? Você não precisa pagar multas. Muitas vezes, você tem a empresa que chama um determinado caminhão para carregar, o produto não está pronto, o caminhão tem que ficar 1 dia parado na indústria, né? E aí a empresa que está contratando o caminhão tem que pagar uma estadia para o caminhoneiro. E aí, se você não tiver esse controle, você está gastando um extra no frete. Então, você tem um aumento de custo. Tudo isso porque você não tem uma logística organizada. Se você chamou o caminhão para carregar e o produto não estaria pronto, então, porque você não está com a logística organizada. Então, você tem um aumento de custo, e se você tiver organizada, você vai ter uma redução de custo, tá? E agrega valor, né? Então, para o cliente, né, você saber que o seu produto vai ser entregue no prazo correto,
você vai ter o produto com qualidade. Então, isso agrega valor para a empresa e também para o cliente. Então, esses são os 3 pontos que são a importância da logística para as organizações, tá? Então, aqui é o que a gente comentou com relação ao custo, né? Então, o grande desafio da área é conseguir equilibrar as vantagens. Quer dizer, se você tem um custo baixo, né? Na verdade, você tem um custo pressionando, né? Você tem um nível de serviço alto, né? Então, você tem a pressão dos dois, né? Então, o custo, a pressão é para reduzir e o nível de serviço é para aumentar. Então, aqui a gente tem o equilíbrio que o gestor de logística tem que ter, né? Esse é o quadro que a gente tem que estar sempre em mente, né? Sempre, não, isso aqui precisa reduzir custo, em contrapartida a gente precisa de um nível de serviço alto, né? Então, essa é a balança que o gestor de logística tem, né? Esse autor, o Neves, né? Ele afirma que a logística ela precisa ter algumas vantagens, alguns áreas, né, para que ele possa ter uma vantagem competitiva, né? Então, o que precisa a logística, né? Planejar um sistema que atenda às necessidades do cliente. Então, precisa ter um sistema de entrega correto, um sistema de colocação de pedido correto, um sistema confiável com as informações, né? Então, tem que ter um sistema que vai atender às necessidades do cliente. O segundo ponto é treinar e capacitar o pessoal para exercício da função. Então, as pessoas precisam ser treinadas para quê? Para que consigam exercer corretamente, saber cada processo da logística. Definir nível de serviços a serem oferecidos, né? Quer dizer, o que são esses níveis de serviço? Atendimento para o cliente quando tem algum problema, atendimento se o cliente precisa de suporte para um determinado produto, atendimento para o cliente se ele tem dúvida de utilizar determinada função do produto. Então, são os níveis de serviços que precisam ser oferecidos e o cliente tem que estar sabendo disso, né? Tem que comunicar. Não adianta você ter um serviço e o cliente não tá sabendo, né? Segmentar, planejar e executar o serviço de acordo com os requisitos de serviço do cliente. Quer dizer, o que é isso, né? Você precisa fazer todos os serviços ou a prestação de serviço de acordo com o planejado, né? Não adianta você vai, por exemplo, instalar um piso, né? Que você comprou um piso, a pessoa vai lá instalar um piso de madeira, né? E você você planejou, você já arrastou todos os móveis da sua casa, do quarto, né? E você já está tudo empilhado na sala e você está esperando o pessoal vir. O pessoal não vem, né? Aí, no dia seguinte, você não está na sua casa, aí o pessoal vem instalar. Quer dizer, não teve planejamento, não teve nada. Então, o que acontece? Você fica descontente, né? Então, aquilo que for planejado precisa ser executado, né? Controlar os custos para garantir a lucratividade de cada operação. Então, se você tem a parte que não está bem organizado, você tem custos extras, né? Muitas vezes, o caminhão saiu e faltou esse produto para entregar. Não, manda de Uber. Quer dizer, manda de Uber que é fora do transporte, o que você está fazendo? Você está tendo um custo adicional. Você vai estar atendendo o cliente, só que você vai ter um custo adicional, e aí você vai perder na lucratividade da operação.
realizar previsões acertadas e consistentes do comportamento da demanda, né? Quer dizer, aquilo que eu falei na indústria automotiva, né? A demanda, ela tem que ter umas previsões acertadas. Não adianta falar assim, olha, eu tinha projetado que ia vender 20 mil, mas eu vou vender só 10. Aí atrapalha toda a cadeia, atrapalha todo o lado de logística. Então, tem que ter pessoas que tenham gabarito para fazer previsões corretas da demanda, né? Então, isso aí tem inúmeras métricas, inúmeros softwares que ajudam a fazer a demanda, né? Que é acompanhamento de histórico, acompanhamento de mudança na economia, acompanhamento, entrada de concorrência, tudo isso tem que estar envolvido na análise de previsões para que a coisa saia certa, né? Adotar indicadores de desempenho que permitam medir a atuação da empresa, tanto setorial como globalmente, né? Então, as grandes empresas que trabalham nesse lado de logística, elas têm indicador de desempenho, né? Então, quer dizer, bom, quantas reclamações de cliente que a gente pode ter? A gente pode ter uma reclamação por mês, né? Isso aqui é indicador de desempenho. Se de repente a gente começa a ter 5, 10 reclamações por mês de cliente que não foi atendido, a gente começa, 5 reclamações, já liga uma luz amarela. E o que é isso? São indicadores que as empresas precisam avaliar, né? E isso faz parte do gestor da logística e do sistema como um todo, tá? A logística reversa da revista Veja, a gente tem lá no livro esse exemplo, né? A operação de logística para a distribuição da revista Veja, a 4ª maior publicação do mundo, né? A editora trabalha... aqui a gente está falando de 2016, né? Com certeza, esse aqui mudou, porque a gente, da parte de impressão, né, de revistas e tudo mais, caiu bastante, né? Mas o que tinha, né, em 2016, né? Ela trabalhava com 50 empresas de transporte terceirizadas para distribuição mensal de 42 milhões de unidades de revista. O processo atingia 320 cidades nas linhas primárias e 2.100 no redespacho, utilizando-se 2.800 rotas rodoviárias por mês e 720 embarques aéreos mensais. Olha aqui, até embarque aéreo o pessoal da Veja mandava, né? Só da revista Veja, a logística da empresa respondia por distribuição de 1 milhão de exemplares num prazo de 37 horas em todo o território nacional. Quer dizer, a revista saía no sábado, né? E aí, sábado de manhã, tinha que ser entregue no sábado, no domingo. Então, era toda essa logística que trabalhava para a editora Abril, né? Então, hoje vale muito a pena a gente fazer uma pesquisa e ver como que está isso, né, com relação a revistas, né? Muito provavelmente, depois de 5 anos e muita coisa digital, deve ter caído bastante. Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia, né, de como que as empresas se preparam para atender, né? Quer dizer, era importante que muitas pessoas iam nessas casas de café, tomar café da manhã e já comprava Veja no domingo, né? Então era muito importante que a revista estivesse nesse ponto de venda no domingo de manhã, né? Que era meio rotina de várias pessoas, tá? Então aqui dá para a gente ter uma ideia da logística envolvida, até embarque aéreo ia, né? Para que atingisse, porque não adiantava nada. A revista chegando na segunda-feira, as notícias já tinham já estavam atrasadas, né?
Bom, a gente tem um outro vídeo aqui também que muito provavelmente não vai ter o som, e está lá no material de vocês. Aqui tem a logística da Martins Atacadista, né? Também é bastante interessante esse trabalho que é feito na Martins, né? Como que eles trabalham. Então é legal vocês assistirem, deixar para vocês darem uma olhada. O link também está lá no AVA, na aula de vocês, tá? Na aula 1, que já está publicado lá, tá? E aí, pessoal, dúvida, comentários? Não, professor, por mim, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Tranquilo, Bom, professor. A tranquilo. gente só tava com saudade de você. Ah, é? Que bom. A gente já teve aula com você, pelo menos nós do 6º semestre. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Acho que faz um ano e meio, mais ou menos, né? É, verdade. Bom, o que a gente rever vai... o senhor, né, que for virtualmente. Vamos ver se a gente volta aí, né? Sim. Então, o que a gente vai fazer, né? Tem esse link aqui, né? Como atividade do professor. Então, tem esse link. Se vocês podem também pegar pelo QR Code, né? Se vocês quiserem, eu coloco esse link no grupo, né? No grupo do... O pessoal pegou o link do grupo do WhatsApp, quem entrou depois ou não? Quem não está sem o link do grupo do WhatsApp, me passa uma mensagem que eu mando o link para vocês entrarem, tá? No grupo do WhatsApp dessa disciplina, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou passar quando acabar a aula agora, eu vou passar esse link lá no grupo, né? Então, aí aqui é um formulário, vocês vão preencher esse formulário, e nesse formulário tem uma pergunta, né? O que vocês vão fazer nessa pergunta? Vocês vão colocar dois assuntos que vocês acharam interessante da aula de hoje, tá? Então, vocês vão escrever, achei interessante, cadeia de suprimentos, se quiser comentar o porquê, né? Mas 2 assuntos que vocês acharam interessante da aula de hoje. Então, isso é para ver o quanto que atingiu vocês o tema que foi falado hoje, tá? Então, vocês escrevam essa atividade, dá para entregar amanhã, não precisa ser agora, né? Mas dá para entregar amanhã, e aí eu já vou computando os pontos como atividade do professor, tá bom? Então, se ninguém tem mais dúvida, nada, dá para a gente encerrar, e aí na próxima semana a gente retorna, tá bom? Então, obrigado aí pela companhia de vocês. Pode falar? Eu tive na Anhanguera ontem, no campus lá, e aí eu fui informado que essa semana seria a semana de acertos de como voltaria ao retorno da presencial, que seria os professores que ia passar isso para a gente. O senhor tem alguma coisa sobre isso, quando a gente volta, se vai ser agora ou se vai demorar? O que acontece é o seguinte, né? A gente tem um direcionamento do governo com relação à aula presencial. Então, não dá para ser 100% de retorno, né? Isso é o que está se colocando. Então, como não dá para ser 100% de retorno, a faculdade ela está estudando como que a gente vai voltar, né? A gente vai ter ainda não está definido ainda, né? Então, essa semana eles estão vendo. Então, por isso que essa semana a gente está tendo aula remota, né? Mas também não serão todas as aulas
que voltarão presencial. A gente não consegue ter 100% de todas as aulas, porque vai aglomerar na faculdade. Então, está sendo definido, tá? Mesmo as aulas, as disciplinas que voltarem presencial, a sala não vai poder ficar com todos os alunos, né? Vai ter que ter um trabalho de distanciamento, né? Então, tem que ser calculado metro quadrado por aluno, e aí um pedaço para o professor. Então, ele vai voltar uma parte presencial e uma parte online. Então, o professor ele vai dar aula para presencial, para quem está lá, e para os alunos que estiverem em casa vão estar assistindo a aula remota. Tá? Então, a coisa não é muito fácil, parece o nosso plano de logística aí, né? Você puxa daqui e acerta dali, né? Tem professores que já tomaram as 2 doses, mas o professor tem algum problema de alguma comorbidade e tal, que também ele não pode voltar, né? Então, é um monte de coisa que eles estão fechando, né? Então, a gente não tem... Isso é o que a gente tem o problema, né? A gente não tem nada definido, tá? Sim, professor, mas qualquer novidade o senhor vai comunicar com a gente aqui na aula, né? Por isso que é um ponto legal a gente ter como se diz, deixa eu até me pôr aqui, vamos ver. Até a gente ter o WhatsApp, né? Porque aí fica fácil comunicar, entendeu? Tá? Então, qualquer novidade, também o próprio coordenador vai passar, né? Mas a gente ajuda também